Olá, tudo bem, Leda? A gente ontem estudou sobre o while, né? Basicamente uma revisão, por isso que eu faço questão de reforçar isso, é uma revisão, né? Então, eu basicamente quero tentar lembrá-la sobre os conceitos de estruturas de repetição e hoje a gente vai ver a segunda estrutura de repetição de Java, que é o do while, que é muito parecido com o while, o seu funcionamento, tá? Então, o while executa um bloco de instruções, como a gente viu ontem, enquanto uma condição é verdadeira. Já o do while, ele executa uma primeira vez o bloco que porventura vai ser repetido, tá? E só depois ele avalia se a condição é verdadeira. Em sendo verdadeira, depois da primeira vez que é executado, ele continua executando até que essa condição seja falsa, tá? Ou seja, a diferença básica entre ambos é, no while, ele só executa o bloco de comandos de dentro do while, certo? Se a condição for verdadeira. No do while, ele executa pelo menos uma vez, mesmo que essa condição seja falsa inicialmente, tá? Então, a sintaxe do while é essa que eu estou mostrando em tela. Do, abre chaves, ou seja, faça, em inglês, né? Esse bloco de comandos, ou esse comando. While, enquanto, por isso que eu tenho essa execução, mesmo que a condição seja falsa, ou seja, faça enquanto. Então, ele faz, só depois é que ele avalia o enquanto, tá? Então, assim como a gente trabalhou na aula passada, eu quero hoje fazer uma simulação desse código para que você entenda perfeitamente o funcionamento do while, tá? Eu tenho aqui esse código, vou só printar aqui em tela, tá? Então, olha só. E a gente vai agora fazer essa simulação, certo? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar aqui essas linhas, como eu fiz ontem, né? Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho dela. Pronto. Linha 7, perfeito, tá? Então vamos lá. Na simulação, como eu já ensinei em sala de aula e também nos nossos encontros virtuais, na simulação do código, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que desenhar um quadradinho aqui, né? Onde de um lado eu vou representar as minhas variáveis, né? Então aqui em cima é a minha memória. Vou colocar aqui, ó, só para me lembrar, memória. Aqui em cima, deixar um tamanho maior. Ó, aqui é a minha memória, tá? Então é aqui que eu vou colocar os valores das variáveis para que fique bem claro, né? E aqui embaixo eu vou colocar o que seria o nosso monitor, a nossa tela, tá? Então eu vou colocar impressão, certo? Então aqui seria algo como a impressão que vai ser impresso em tela, ok? Então eu tenho aqui. Beleza. Então vamos lá. Vou colocar de vermelho. Vamos começar a executar. Executou linha 1. Aí o que é que ele faz? Executa isso aqui. Ou seja, ele imprime, né? Ele imprime o que em tela? Início. Opa. Deixa eu só deixar menor aqui. Vou colocar 18. Início. Início do método que ele imprime tela, tá? Deixa eu botar um pouquinho maior. Pronto, imprimiu isso, certo? Aí depois vem para a linha 2. Na linha 2 ele declara uma variável chamada contador do tipo int. Então na simulação, como é que eu faço? Ele tem aqui primeira variável, certo? Primeira variável é chamada contador. Deixa eu só botar aqui menorzinho para caber aqui.
Pronto, contador. E ele disse que contador é igual a 1. Certo? Perfeito. Depois vem para a linha 3. Linha 3 é o que? Do, ou seja, execute o que está onde? O que está entre a linha 3 e a linha 5, já que as chaves começam aqui e terminam aqui. Então ele vem para a linha 4. O que é que ele faz na linha 4? Imprime contador, ou seja, ele imprime o que? 1. Certo? Depois vem para a linha 5. Contador é igual a contador mais 1, ou seja, deixa de ser 1 e vai ser 2. Certo? Beleza. Depois vem para a linha 6. Linha 6 é o que? É a condição. Contador é menor ou igual a 5? Sim, contador é quanto? É 2. Então ele vem para onde? Vem para a linha 4 novamente. Vamos agora colocar outra linha aqui com outra cor. Verde. Certo? Imprime quem? Imprime contador, que agora é 2. Tá verde aqui, ó. Tá vendo? Depois vem para a linha 5. Contador igual a contador mais 1, ou seja, contador passa a ser 3. Depois vem para a linha 6. Contador é menor ou igual a 5? Sim, contador é 3. Então ele vem de novo para a linha 4. Vamos colocar agora outra cor. Certo? Imprime contador. Imprime 3. Contador é 3, ok. Certo? 3. Linha agora 5. Contador igual a contador mais 1, ou seja, 3 passa a ser 4. Não é isso? Aí depois da linha 5 vem para a linha 6. Aí a pergunta é: contador é menor ou igual a 5? Sim, contador é menor ou igual a 5. Opa, peraí. Eu me desconcentrei. É aqui, né? Perdão. Ele, na linha 5, contador é igual a contador mais 1, ou seja, por isso que eu achei estranho. 4. O telefone tocou aqui e me desconcentrou. 4, né? Agora vem para a linha 6, tá? Então voltando. Vem para a linha 6. Contador é menor ou igual a 5. Sim, contador é menor ou igual a 5. Tá aqui, ó. Então, vem para a linha 4 novamente. Vamos botar outra cor. Vai ser rosa, tá? Linha 4. Opa, tá ficando baixo. Tá aqui em cima. 4. Imprime contador, ou seja, imprime 4, né? Depois vem para a linha 5. Contador é igual a contador mais 1. Imprime, ou melhor, altera o valor da variável para 5. Aí ele vem para a linha 6. Contador é menor ou igual a 5? Sim, contador é 5, então é menor ou igual a 5. Vem para a linha 4. Vamos mudar de cor aqui de novo. Colocar marrom, cinza, aliás. Imprime quem? Imprime contador. Linha 6. Contador igual a contador mais 1. Então o contador passa a ser 6. Aí agora, linha 6. Contador é menor ou igual a 5. Opa. Contador não é menor ou igual a 5. Tá vendo aqui? Contador é 6. Então o que ele faz? Vem para a linha 7. Né? Ou seja, ele imprime o que? Fim do método main. Tá? Então aqui a simulação é assim que funciona o meu do while. Agora, Bruno, onde é que você mostra aqui que os comandos são executados mesmo se a condição fosse falsa? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó, vou apagar tudo isso aqui, certo? Vou apagar tudo isso aqui e vou reexecutar, tá? Vamos lá. Não, mas vamos antes alterar o código, tá? Eu quero fazer o seguinte, quero colocar, vamos supor que contador é 6, ele começa com valor igual a 6, tá? Vou colocar aqui contador como sendo igual a 6, tá?
Então, considerando que contador é 6, vamos começar a executar nosso código. Executou linha 1, ou seja, imprimiu isso aqui, tá? Executou linha 2, ou seja, declarou a variável contador e disse que contador é 6, certo? Depois vem para a linha 3, do, ou seja, executa o que está entre as chaves do do. Então executa a linha 4. Imprime contador. Então ele vai imprimir quanto? 6. Depois, contador igual a contador mais 1. Ou seja, contador que era 6 passa a ser 7. Veja, já antes contador não satisfazia a condição. Contador passa a ser 7 e ele continua não satisfazendo. Contador menor ou igual a contador a 5. Ou seja, quando ele vem para a linha 6, ele vê que 7 não é menor ou igual a 5 e ele sai do while e vem para a linha 7. E imprime o que? Fim do método main. Certo? Então esse é o funcionamento do while. Basicamente, o do while pode ser compreendido através desse fluxograma mostrado aí, tá, Leda? Onde eu demonstro o início da execução do contador. A primeira coisa que ele faz é executar as instruções, os comandos. Depois é que ele avalia a expressão de teste. Se ela for verdadeira, ele continua executando os comandos. Quando ela é falsa, ele sai. Ou seja, a primeira execução sempre é dos comandos. Ele não avalia a expressão de teste como ele faz no while, tá? Então, os laços while e do while, como você pode ver, eles são muito semelhantes. Eles repetem um conjunto de instruções dependendo se a condição ela é verdadeira ou não, tá? Com aquela diferença de que o do while ele executa primeiro, depois é que ele avalia a condição. O while avalia a condição e depois é que executa, tá? Então, além de tudo isso que a gente viu de while e de do while, o que a gente pode observar é que esses dois laços têm uma característica em comum. Eles sempre têm uma variável que a gente chama de contador, que ela faz nada mais nada menos do que contar as iterações e controlar essas iterações. Ou seja, é responsabilidade do programador, como a gente viu nesse exemplo aqui, ó, ter uma variável que ela é inicializada com um valor, dentro do laço ela é incrementada e a condição ela faz parte da condição da repetição. Por que essa variável é importante? Porque ela é quem controla o laço. É por isso que ela é chamada de contador, tá? Então o contador ele sempre é inicializado antes do laço, ele tem que ser incrementado ou decrementado, caso seja um contador regressivo, né? E na condição, normalmente, eu posso ter outra situação, mas normalmente ele é avaliado se chegou a um valor limitado, pré-limitado, né? Então, os contadores eles são de suma importância nesse trabalho de estruturas de repetição, tá? Lembrando que eu posso usar tanto a expressão contador igual a contador mais 1 em Java, como também contador mais mais ou mais mais contador. Lembrando que contador mais mais e mais mais contador faz parte daqueles operadores, né, de incremento e de incremento que podem ser classificados como pré-incremento ou pós-incremento, e que, embora eles incrementem a variável, neste caso contador, né, a atribuição desse valor, dessa operação para outra variável depende de onde está localizado o operador, né? Se for de pós-incremento, a variável que vai receber receber o valor de antes de ser incrementado. Se for de pré-incremento, vai receber o valor depois de incrementado, tá? Então, nesse exemplo aqui do while, só para finalizar, a gente pode observar como funciona, né? Que é o exemplo que eu apresentei e simulei há pouco para você. Como funciona não somente o do while, mas como funciona o contador. E você pode agora comparar esse código com o código apresentado na aula de ontem, onde eu demonstrei o while para você, tá bom? Então é isto. Amanhã eu vou disponibilizar uma aula com a terceira e última estrutura de repetição de Java, que é o for. Qualquer coisa,
pode me procurar no Slack e a partir da semana que vem focar no estágio supervisionado, trabalhando com o quê? Com Google Planilhas. Te mandei hoje no Slack, tá? Você ainda não me respondeu, um documento relativo ao teu trabalho para que você possa tomar como referência para fazer o teu estágio. Tá bom, Leda? Um abraço, tchau, tchau.